Olá, boa noite a todos vocês que estiverem aqui ao vivo, quem estiver no link. Hoje nós vamos fazer nossa live de Levítico, capítulo 25, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E vai ser uma live muito abençoada, se Deus quiser. Então a gente vai fazer a nossa oração já e vamos já iniciar com esse título que já está falando sobre o ano sabático. Isso é uma coisa que a gente já ouviu muito, muitas pessoas que nunca souberam o que é o ano sabático. Ah, fulano está em ano sabático, né? Para quem não souber, obviamente. Quem souber o que significa, tá aí. E a gente vai ler o que que Deus fala sobre isso nesse momento. Então vamos fazer a nossa oração. Pedir, Senhor Jesus Cristo, obrigada por nos unir aqui pelo teu nome, para honrarmos o teu nome, para alimentarmos nosso espírito, nossa alma, nossa mente. Meu Deus, obrigada, Senhor, por essa união, obrigada por esse amor incondicional que o Senhor tem por nós, obrigada por nos abençoar, obrigada por nos dar o privilégio de podermos estarmos juntos aqui, para poder lermos a Sua palavra, conhecer mais de Ti, Senhor, entender mais de tudo aquilo que o Senhor deixou escrito para nós de uma forma mais pessoal, para cada um entender da sua forma, cada um entender o mesmo resultado, a mesma palavra, a mesma fonte, mas cada um com o seu próprio entendimento, no sentido de cada um ter a sua própria história, cada um ter o seu próprio momento. Então, nosso entendimento vem do Senhor, nosso entendimento da palavra, Senhor, vem da tua revelação, vem do Senhor nos mostrando o que que é, onde encaixa em nossa vida, o que precisamos fazer para melhorarmos, para estarmos cada vez mais próximos de Ti, para sermos mais parecidos contigo. Então, que cada um tenha a sua própria experiência nessas lives, e eu agradeço a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor me use como canal e nos use na nossa vida para a revelação daquilo que representa servir ao Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela nossa saúde, obrigada por estarmos aqui mais um dia e que o Senhor nos abençoe e nos livre de todos os males, sejamos invisíveis ao mal, Senhor, carnal, espiritual, emocional, profissional, que o mal não tenha acesso a nós, não toque em nós, não foque em nós, em nossa vida, e que mesmo que isso aconteça, meu Deus, o seu nome é vencedor. O seu nome é o nome que nos dá força, nos dá a vitória em toda a batalha que o Senhor nos põe. Obrigado, obrigado, obrigada. Vamos iniciar então capítulo 25 de Levítico, o ano sabático. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada 7 anos. Durante 6 anos, vocês semearão os campos, podarão os vinhedos e farão a colheita. Mas no 7º ano, a terra terá um ano sabático, de descanso absoluto. É o sábado do Senhor. Durante esse ano, não semeiem os campos, nem façam a poda dos vinhedos, o é poda, né? Não ceifem o que crescer espontaneamente, e nem colham as uvas dos vinhedos não podados. A terra terá um ano de descanso absoluto. Comam o que a terra produzir espontaneamente durante o seu descanso. Isso se aplica a vocês, a seus filhos, a seus servos e servas, e também aos trabalhadores contratados e aos residentes temporários que vivem em seu meio. Seus rebanhos e todos os animais selvagens da terra, desculpa, seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir. O ano do jubileu, que agora a gente vai, é um outro enunciado, o ano do jubileu. Contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, no total de 49 anos. Esses números quebrados, quando a gente não entende ou quando a gente não sabe especificamente o que é, aí se você tiver curiosidade para saber, eu estudo mais a fundo. Então, no total, 49 anos. Tudo vai levar a Cristo, datas com Cristo, tudo. Então, no dia da expiação do ano seguinte, faça soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano
50º ano como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar a seu próprio clã. O 50º ano será um jubileu para vocês. Nesse ano não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podados. Será um ano de jubileu para vocês e deverão mantê-lo santo. Comam o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Quando alguém fizer um acordo com seu próximo para comprar ou vender uma propriedade, não deverá tirar vantagem do outro. Ao comprar um terreno do seu próximo, o preço a ser pago será baseado no número de anos desde o último jubileu. O vendedor estipulará o preço levando em conta os anos que ainda restam de colheitas. Quanto mais colheitas faltarem para o próximo jubileu, mais alto será o preço. Quanto menos anos faltarem, mais baixo será o preço. Afinal, o que ele está vendendo é certo número de colheitas. Mostrem o seu temor a Deus, não tirando vantagem do outro. Eu sou o Senhor, seu Deus. Se quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos e obedeçam aos meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas, vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança. Talvez vocês perguntem: o que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear nem colher neste ano? Podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. No 8º ano, quando semearem seus campos, isso aqui é lindo, né? Isso aqui como é que fala? Eu não sei essa palavra especificamente em português, agora eu esqueci, mas isso é um testemunho, não, uma confissão, é a palavra que veio à minha mente, uma confissão de Deus, de que mesmo quando as circunstâncias parecem ser contrárias ao mundano, ao humanamente possível, o que conhecemos como regra, ou que funciona, ou que nós sabemos que acontece, etc., mesmo que a gente não entenda como vai acontecer, ele fará. Quando ele fala podem ter certeza, ele não está falando, olha, orem que talvez eu dê alimento a vocês, ou então, sei lá, olha, talvez eu olhe para vocês, talvez. Não, ele está dizendo, podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Então, às vezes, na nossa vida, a gente tem situações que a gente fala, não sei o que eu faço para resolver isso, ou eu não sei como eu vou resolver essa situação, ou, por exemplo, eu não sei se isso vai dar certo, porque para dar certo eu preciso fazer e acontecer, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e Deus está dizendo que nem sempre vai sair da sua mão o resultado daquilo que você está fazendo, daquilo que você está plantando. Podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei. Então, isso pode ter a ver no nosso mundo hoje em dia, né? A gente colocar no nosso momento. Isso pode ter a ver com o esperar, que a gente tanto ouve, né, de Deus falando para esperar. Isso pode ter a ver com a gente aprendendo a colocar nas mãos de Deus aquilo que a gente acha que só a gente pode resolver, ou que só a gente consegue resolver, ou então tá passando o tempo, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo, e quando a gente não põe nas mãos dele, né? Isso aqui de fato, é ele testemunhando, vou falar testemunhando, mas é ele confirmando e testemunhando da palavra dele, que no 6º ano eu enviarei as minhas bênçãos. Aqui obviamente, explicitamente falando para um povo específico, uma época específica, que nós chamamos de dispensação. Mas é como Deus funciona. Né? Então tem outras passagens que fala eu, Senhor, no tempo correto, no tempo certo, farei acontecer.
Então, a gente entende que é um mecanismo, é como Deus é. Deus está mostrando que ele faz assim, Deus está mostrando que ele faz assado, Deus está mostrando que isso é como ele faz. E a gente pode ver como ele está dizendo aqui, porque as pessoas se perguntaram com preocupação, com medo, mas o que que a gente vai comer no 7º ano, né? E aí fala, podem ter a certeza que eu vou prover. E isso é para a nossa vida. Se você está achando que tem alguma situação na sua vida que não tem saída, se você está achando que tem alguma coisa na sua vida que, se você não fizer, não vai acontecer, por mais que você ore, por mais. Não é. Deus está deixando claro para a gente nessa passagem que ele faz as coisas mesmo quando a gente não vê solução, mesmo quando a gente não vê saída, mesmo quando a gente acha que, olha, é o fundo do poço, é o fim do túnel, é o momento em que não tem mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir, não tem saída. Ele disse aqui, ele dá a confirmação, isso aqui para eles, mais lá na frente para outra passagem, e assim a gente vai aprendendo sobre o quê? O caráter de Deus. Isso aqui não se aplica a nós, isso aqui não se aplica a nós, nenhuma das circunstâncias, etc, etc. Quando a gente põe Cristo, aí a gente entende as datas, tudo mais, a gente vê, salvação, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e aí bate tudo. Mas no nosso dia a dia, falando da nossa vida especificamente, no nosso dia a dia, isso não se aplica. Agora, o caráter daquele, a personalidade daquele, o modo operandi daquele que está aqui falando, que não se preocupe se você não ver a solução, ou se você entende que é difícil o que eu estou dizendo, para você não fazer isso no dia X, no ano X, e você está se preocupando, ou que você pensa que pode estar acontecendo, aqui estou eu para dizer, tenha certeza que se você não ver saída, eu proverei. Se você não tem confiança, confie porque eu farei. Então, é um voto de confiança, né, que todo cristão, todo filho de Deus tem que dar a ele, porque às vezes a gente como ser humano, a gente fala, bom, tô orando e nada tá acontecendo, eu tô fazendo acontecer e nada tá acontecendo, tô fazendo a minha parte e nada muda, eu tô fazendo. Podem ter certeza que do modo que Deus opera aqui, ele opera porque é ele, a gente aprende sobre a personalidade dele, e por muitas vezes a gente não vai ver saída, a gente vai achar que não tem mais para onde ir, que acabou, que se você não tiver uma super oportunidade agora, se você não tiver uma super resposta amanhã, tudo tá acabado. Não tá. A sua oração é um sacrifício, o sacrifício que fazemos a Deus, a Cristo, é o momento em que nos conectamos, e a sua oração, como diz a palavra de Deus, que o justificado, a oração dele, ela é poderosa e eficaz. A gente já falou sobre essa parte de oração, então pode ter certeza que Deus fará acontecer, né? No 8º ano, quando semearem em seus campos, ainda estarão comendo da colheita farta do 6º ano. De fato, ainda estarão comendo dessa colheita quando fizerem a nova colheita do ano novo. O resgate das propriedades. Outro enunciado. A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Deus maravilhoso. Vocês são apenas estrangeiros e arredentários que trabalham para mim. Amo. Sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. Olha só, sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família, uma parte do próximo deverá comprar um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente próximo para comprar a propriedade, mas a pessoa que a vendeu conseguir dinheiro suficiente para comprá-la de volta, terá o direito de resgatá-la de quem a comprou. Do preço da terra será descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do jubileu. Desse modo, o primeiro dono da propriedade terá condições de retornar à sua terra. Se, contudo, o primeiro dono não tiver condições de comprar de volta a propriedade, ele ficará com o novo dono até o ano do jubileu seguinte. Nesse ano, a propriedade será devolvida aos primeiros donos, a fim de que voltem à terra de sua família.
Quem vender uma casa dentro de uma cidade murada terá por 1 ano completo o direito de comprá-la de volta. Durante esse ano, o vendedor poderá resgatar a casa. Mas se não comprar a casa, desculpa, se não a comprar de volta durante esse ano, a venda da casa dentro da cidade murada não poderá ser revertida. A casa se tornará propriedade permanente do comprador. Não será devolvida ao primeiro dono no ano do jubileu. Já uma casa num povoado, num assentamento sem muros ao redor, será considerada uma propriedade rural. Poderá ser comprada de volta a qualquer momento e será devolvida ao primeiro proprietário no ano do jubileu. Os levitas sempre, quem são os levitas? Os sacerdotes sempre escolhido o sacerdócio, da tribo dos levitas, escolhido o sacerdócio, mas sendo da família de Arão. Aqui ele está falando dos levitas, veja bem. Os levitas, a tribo, terão sempre direito de comprar de volta uma casa que tiverem vendido dentro das cidades reservada para eles. Qualquer propriedade vendida pelos levitas, ou seja, todas as casas dentro das cidades deles, será devolvida no ano do jubileu. Afinal, essas casas são suas únicas propriedades em todo o Israel. As pastagens em volta das cidades dos levitas não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. O resgate dos pobres e dos escravos. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder se sustentar, ajudem-no como ajudaria um estrangeiro ou um residente temporário e permitam que ele more com vocês. Não cobre juros, nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus, permitindo que ele viva como parentes com vocês, como parente com vocês. Lembrem-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhes emprestaram, nem lhe emprestarem, nem de ter lucro com o alimento que lhe venderem. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para lhes dar a terra de Canaã e ser o seu Deus. Então, isso aqui Deus falou ali em cima. Você nunca pode tirar proveito de uma pessoa. Então, eu estou te dizendo, lembre-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhes emprestarem, que lhe emprestarem, nem de lhe cobrar, nem de ter lucro com o alimento que lhe venderem. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Quando Deus fala que os tirou da terra do Egito, nesse momento específico aqui, principalmente quando ele está falando sobre não tirar proveito e tudo mais, ele está dizendo, eu provi tudo para vocês até aqui agora. Eu não cobrei juros disso, eu não cobrei isso e aquilo, eu não cobrei. Então prestem atenção, eu sou o Senhor, não é você que tem o Senhor, que é o Senhor, que tem o escravo, que tem o servo, que tira proveito da pessoa, ou que Deus está colocando ali especificamente, né? Ele onde ele pertence, acima de qualquer outro senhor, ou, né, que tenha dinheiro, ou que tenha escravos, ou que Deus está mostrando a eles que vocês estão abaixo. Então prestem atenção, né? Porque vocês já estiveram no lugar X e YZ, vocês já passaram por necessidade X, Y, Z, vocês já foram escravizados X, Y, Z. Então, vocês precisam entender que, né, fazer isso com o próximo seria não temer a Deus. Por isso que ele fala, temam a Deus e os tratem como parentes, né? Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para vocês, né, como servo, como escravo, não o tratem como escravo, não o tratem como escravo. Tratem-no como empregado ou residente temporário que mora com vocês e o servirá apenas até o ano do jubileu. Deus sempre lhe dando, né, a liberdade. Deus sempre lhe dando a liberdade que temos hoje em Cristo. Eles, no momento deles, Deus sempre, sempre nos mostrando que Ele desata as correntes, que Ele nos dá a liberdade, né? Então ele e seus filhos estarão livres e voltarão aos clãs e à propriedade que pertencia a seus antepassados. Os israelitas são os meus servos que eu tirei da terra do Egito, de modo que jamais devem ser vendidos como escravos. Mostrem seu temor a Deus, tratando-os sem violência.
Vocês poderão comprar escravos e escravas de nações vizinhas. Também poderão comprar os filhos de residentes temporários que moram com vocês, incluindo os que nasceram em sua terra. Poderão considerá-los sua propriedade e deixá-los para seus filhos como herança permanente. Poderão tratá-los como escravos, mas jamais oprimirão alguém do seu povo. Se algum estrangeiro ou residente temporário enriquecer enquanto vive entre vocês, e se algum do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para esse estrangeiro ou para um membro da família dele, continuará a ter o direito de ser resgatado, mesmo depois de comprado. Deus está mostrando a eles que mesmo que eles fossem, que eles, né, sejam naquela época ali, escravizados de novo, teria o ano jubileu, né, no qual a liberdade seria dada, as terras, a voltar às terras, se você foi comprado porque não tinha dinheiro e aí precisou ser vendido, né, você seria libertado. Então Deus sempre dando ao entender, desde, obviamente, a gente está falando de Cristo lá na frente, mas Cristo pertencendo a tudo, até o sistema que Deus usa, né, até o modo operante que Deus usa, que ele daria, providenciaria e proveria, obviamente, a libertação. Poderá ser comprado de volta por um irmão, tio ou primo. Aliás, qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se prosperar, também poderá resgatar a si mesmo. Negociará o preço de sua liberdade com a pessoa que o comprou. O preço será baseado no número de anos transcorridos desde que foi vendido até o próximo ano do jubileu, ou seja, o equivalente ao custo de um trabalhador contratado para esse período. Se ainda faltarem muitos anos para o ano jubileu, pagará na devida proporção aquilo que recebeu quando vendeu a si mesmo. Se faltarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, pagará proporcionalmente aos anos que faltarem. O estrangeiro o tratará como um empregado, com contrato anual. Não permitam que um estrangeiro trate israelitas com violência. Se algum israelita não tiver sido comprado de volta, será liberto quando chegar o ano de jubileu, ele e seus filhos, pois os israelitas me pertencem, são meus servos que eu tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor, seu Deus, e, obviamente, dessa forma, ninguém os escravizarão. Nessa liberdade que Deus está falando aqui. Então, veja, quando ele fala, não permitam que estrangeiro trate com violência, a violência de quem tratava um escravo com violência é do homem, não é de Deus. Né? Deus está falando, inclusive, não permita que um homem que tem violência no coração, que é maldoso, que tem a necessidade de fazer, ou que tem a cultura de fazer, ou que precisa agir com violência, que seja. Deus está falando, o homem que fizer isso, né? Não, que não faça com os israelitas especificamente, ok? É isso. Finalizamos aqui a live de hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã estaremos de volta com o capítulo 26. Amanhã sim é o penúltimo capítulo. Eu falei na sexta-feira que hoje seria o penúltimo capítulo, não sei porque eu fiz essa conta errada. Eu acho que eu olhei o número 25 na hora, falei que seria o antepenúltimo, eu não me lembro. Só sei que deu uma confusão. Depois que eu finalizei a live, alguma coisa ficou no meu cérebro, na minha mente, falando, falou errado, falou errado, falou errado. Eu falei, mas por que eu falei errado, gente? Fiquei pensando. Então, amanhã é o penúltimo. A gente vai ler o último capítulo, que é 27, né? Depois do capítulo de amanhã, obviamente, tá bom? É isso. Eu vi aqui a Vi falando, arrepia, ouvir algo que Deus confessa ou conta. Não sei como dizer, algo que ele tenha feito, assim, de maneira detalhada, né? Com certeza, arrepia. Eu fico arrepiada quando eu leio Deus falando alguma coisa específica, assim, eu falo, meu Deus, né? Toda palavra de Deus, obviamente, é de arrepiar, mas tem momentos específicos que Deus põe ali a assinatura dele e a gente fala, oita, e dá um negócio aqui. Enfim, é isso. Um beijo para vocês, até amanhã, se Deus quiser, e fiquem com Deus. E eu queria ver aqui uma coisa, peraí. Denis está online. Veja, amanhã é aniversário da minha irmã. E foi aniversário do Denis semana passada. Eu não tô com a câmera aberta aqui com o Denis, mas Denis e Grazi, vocês, parabéns, feliz aniversário. Que você seja. Denis, né? Especificamente. Muitos anos de vida a você, muita saúde, que Deus abençoe muito seu caminho, sua estrada.
todo bem feito que fizer na sua vida, tudo aquilo que você pôr a sua mão, que Jesus vá à frente, te mostrando o caminho, te abençoando, te lapidando da forma dele, Denis, e que você seja bênção na vida de todos aqueles que você passar, na vida de todos aqueles, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Feliz aniversário, Denis. Deus abençoe.